Senhor, Ele está reunindo pessoas e Ele está trazendo um entendimento. Qual é o entendimento? O entendimento é que os processos precisam ser vividos e não de forma inversa. Porque quando nós começamos a viver os processos de forma inversa, nós nos frustramos, porque não há base de sustentação. Só há sustentação quando nós vivemos os processos dentro de uma ordem correta. Portanto, a tua vida, ela precisa ser vivida, ainda que de forma mais longa, ainda que leve mais tempo. Você precisa viver um processo ordenado para que haja sustentabilidade. Amém? E isso tem a ver com permanência. Para que haja permanência, para que possamos desfrutar de um equilíbrio e não mais vivermos altos e baixos. Então a ideia é sermos imergidos totalmente, e a partir dessa imersão, aí sim começarmos a edificar. E eu tenho certeza que você permanecerá. Você habitará num lugar permanente. Nós vivemos uma geração com altos e baixos. Nós vivemos até uma geração que sabe quem é, sabe tudo o que tem que fazer, mas não consegue se desenvolver. Essa noite é noite onde Deus está descortinando. E Ele quer trazer uma luz, porque Ele quer que você entre em um lugar de permanência. Porque com altos e baixos, dentro de um lugar de desequilíbrio, isso gera sofrimento. E não que não iremos passar por sofrimentos, mas para cada nível, também níveis de sofrimento. Não podemos retornar sempre ao mesmo lugar. Precisamos mudar o ciclo. Precisamos viver a próxima estação. Então eu já começo essa palavra dizendo que o que aconteceu no passado não pode mais afetar o teu presente nem o teu futuro. Tudo que você viveu até aqui não pode ser algema, não pode impedir que você caminhe. Até as coisas boas pode neutralizar as coisas melhores. Até as coisas boas pode impedir que você viva as melhores. Você nasceu para se desenvolver. Nessa manhã nós falamos sobre a restauração do lugar de culto. A restauração do lugar de intimidade. Falamos no capítulo 1, mas agora à noite eu quero falar no capítulo 3. Abre a tua Bíblia. Esdras, capítulo 3. O livro de Esdras tem a ver com o retorno do povo do lugar cativo. O povo agora passa 70 anos no cativeiro.
E tanto Esdras, como Neemias, como Ageu, são homens envolvidos que estão trabalhando pós-exílio. O povo fica exilado, o povo fica preso, cativo, mas agora o povo está saindo. Eles estão retornando. Retornando para onde? Para Jerusalém. Para um lugar que foi saqueado. Esse lugar foi saqueado. Nabucodonosor destruiu o templo, rompeu com os muros, queimou as portas. Mas passa o tempo do cativeiro. E agora, através de Ciro, o povo agora é instruído a voltar para Jerusalém. Só que o estado que Jerusalém está é um estado de destruição. E agora existe uma missão, que é a missão de restaurar. E existe uma missão bem difícil, que é restaurar um lugar destruído sem ter condições para. Porque eles estão voltando do lugar cativo. A Bíblia diz que Neemias, ele chora. Neemias, ele sente a dor. Neemias traz para si a confissão e ele diz: nós pecamos. E ele sai do lugar onde ele servia o rei e ele pede autorização para ir a Jerusalém, cooperar com a restauração. E se você for ler Neemias, você vai ver que o livro fala muito dos muros, fala muito dos lugares de proteção, mas Esdras fala muito da restauração do lugar de culto, da restauração do altar. E nós podemos associar essa história aos nossos dias, onde que por um período de tempo nós fomos saqueados, nós fomos roubados, nós nos deparamos com momentos onde estamos presos, mas em Cristo recebemos a liberdade. Em Cristo, se Ele nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Esquecendo das coisas que para trás ficam, nós estamos prosseguindo para o alvo. Agora, em Cristo, nós temos a possibilidade de viver algo maravilhoso. E o que está acontecendo com o povo? O povo recebe a liberdade, mas a partir da liberdade que recebeu, eles precisam reconstruir tudo que foi saqueado. Porque uma coisa é receber a liberdade, e outra coisa é lidar com a consequência da destruição passada. O que nós pensamos é que com a liberdade que nos foi dado, tudo da noite para o dia vai ser mudado. Mas isso é o maior engano que existe.
Porque a partir da liberdade que nos foi dada, nós precisamos nos envolver com o processo de restauração, com o processo de remissão. A verdade é que uma vez reconciliados através de Cristo, nós precisamos reconciliar também pessoas. Então é um desencadear de comportamento, visando o todo. Interessante, quando nós olhamos para Neemias, o lugar que ele estava era cômodo, porque ele vivia perto do rei. Ele era aquele que provava o vinho antes de dar ao rei. Mas quando ele recebe a notícia do estado de Jerusalém, Neemias se compadece. E Neemias já não consegue ficar no lugar de comodismo que ele estava. Mas ele se move. E ele traz para ele a responsabilidade. Porque aquela cidade era a cidade dele. Porque aquele povo era o povo dele. E ele sentiu. E se moveu. Esdras da mesma forma. E a ideia é que, uma vez livres, precisamos restaurar alguns cenários. Uma vez iluminado no entendimento, eu me movo na remissão e na restauração de algumas coisas. Porque a partir da verdade que eu recebo, eu começo a ter ações coerentes. Porque tudo começa num pensamento que resulta numa ação, tanto positivamente como negativamente. Tudo começa em um pensamento. Então, um pensamento gera uma ação. E a ação, ela habilita o mundo espiritual. Então, negativamente, se eu olhei para uma mulher, se eu olhei para algo que não é meu, e eu desejei, esse pensamento maduro vai gerar ações. Por isso Jesus, de forma muito consciente, ele vem interpretar a lei na sua perspectiva. Ele diz: olha, o adultério é quando você olha. A morte é quando você tem algo contra. Por quê? Jesus mira o início e não o fim. Sabe por que sofremos? Porque só se damos conta quando chega o fim. Mas Jesus é preventivo. O que Jesus fala? Quando você olhar, para por aí, cara, para que a conta não possa chegar. Uma conta alta. Quando você brigar com o teu irmão, cara, peça perdão de imediato, para que não chegue até você uma conta alta. Jesus era preventivo. Corretivo em algumas situações, mas preventivo. E a realidade é que o Senhor está nos chamando para sermos restauradores a partir do lugar, ou a partir de um entendimento restaurado. Então, a partir do conserto que existiu em mim, eu começo a consertar tudo que está ao meu redor. E eu já não me conformo mais com coisas que estão fora do padrão, porque eu encontrei o modelo. Eu encontrei aquilo que dá parâmetro. E a partir disso, eu começo a gerar ações que vão resultar em restauração. Cara, eles têm um entendimento
Eles conheciam tudo que já tinha acontecido. Muitos presenciaram, outros não. Mas todos sabiam de um primeiro templo. Todos sabiam de uma primeira glória. Todos sabiam que o Senhor prometeu e derramou a sua glória, encheu o templo. A fumaça inundou o templo. Muito ouro, por quê? Porque Salomão, com os despojos que Davi conquistava na guerra, ele construiu o templo com muito ouro, muita prata, muitas riquezas. Eles sabiam da história e eles sabiam de tudo que era promessa de Deus. E a partir da importância, nós nos movemos a favor. Eles conheciam sua história. Eles conheciam tudo que já tinha acontecido. E isso impulsiona eles a reconstruir. Aquilo foi parâmetro para eles. E nessa noite, existem pessoas nesse lugar que já viveram experiências incríveis. Já estiveram em um lugar de adoração incrível. Olharam e viveram tudo que Deus deu. Mas ficaram cativos por um tempo. Mas eu quero te dizer que Jesus está nesse lugar. E ainda que dê muito trabalho, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Para cada dia de desonra, haverá dupla honra. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça do Senhor. Agora, é fácil? Não, a partir da liberdade que eu recebo, eu me movo no processo de restauração. Isso vai requerer de mim responsabilidades. Por quê? Porque todo um processo cativo, ele gera consequência. Todo um processo de destruição gera consequência. Mas nós seremos aqueles que iremos lidar com as consequências. E no final de tudo, o nome dele será glorificado, será exaltado. Sabe o que está acontecendo aqui? O povo está voltando. E o lugar de culto precisa ser restaurado. O lugar da adoração é essencial. O lugar do sacrifício, o lugar da santidade. O lugar onde as tábuas da aliança está. O lugar onde a Shekinah se manifesta. É extremamente importante, é essencial, é questão de prioridade esse lugar onde a glória se manifesta. E qual é a proposta do Senhor? A proposta é: vamos reconstruir uma cidade, mas uma cidade só pode ser reconstruída a partir de um lugar de culto reconstruído. Nós só conseguimos dar forma àquilo que está do lado de fora, se o lado de dentro estiver resolvido. Não é questão de certo ou errado, mas é questão de prioridade. E Esdras e Neemias, eles se envolvem com prioridades. Esdras com a restauração do culto e Neemias com a restauração dos muros. Isso fala de lugar de intimidade, cercado e protegido. Sabe o que o Senhor está propondo a nós? Reconstruirmos um lugar onde haverá intimidade e levantarmos muros ao redor desse lugar, e a nossa cidade nunca mais será saqueada. Isso tem a ver com a tua vida. Isso tem a ver com a tua história.
O Senhor está nos chamando. Capítulo 3, chegando pois o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. O capítulo 3 vai falar sobre um ajuntamento. E um ajuntamento que não é qualquer ajuntamento, é um ajuntamento como um só homem. Isso tem a ver com muitos sendo um. Isso tem a ver com o coletivo manifestando as mesmas coisas. Sabe quando vai vir avivamento? Sabe quando nós vamos ser impactados por coisas incríveis? Quando todas as vozes se tornar uma única voz. Até que todos sejam um, como eu sou no Pai. Até que todos sejam um comigo, assim como eu sou no Pai. Para quê? Para que o mundo saiba que eu sou o Senhor. Jesus, em João capítulo 17, no verso 21, Ele vai liberar essa verdade, para que o mundo saiba que o Pai me enviou. Todos precisam ser um, como eu sou no Pai. Jesus fala isso. E isso tem a ver com unidade. Pela manhã nós falamos muito do individual, mas agora eu quero falar da movimentação coletiva, que vai resultar num derramamento de glória como nunca antes vimos. Você crê nisso, sim ou não? Então nós precisamos quebrar todas as resistências que nos cercam. Nós precisamos quebrar todo o individualismo, porque só haverá restauração a partir de uma mente coletiva. E todos perseveravam no templo, unânimes, no partir do pão, na comunhão, seguindo a doutrina dos apóstolos. E o Senhor ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Estavam todos, eram todos reunidos num só lugar, partindo o pão, ouvindo as doutrinas dos apóstolos, unânimes. Reino dividido não subsiste. O apóstolo Paulo, ele aconselha sobre o jugo desigual. Não é questão de estar certo ou errado, mas é questão de perspectivas. Sabe quando avançamos? Quando há alinhamento de entendimento, quando carregamos o mesmo jugo, quando olharem para a igreja, eles veem o mesmo discurso, cara. E nós vivemos dias onde a igreja está sangrando, porque é cada um sustentando o seu discurso e o corpo fragmentado. Mas quando a igreja se une, quando a igreja se move com unidade, o que está acontecendo aqui em Esdras capítulo 3, se ajuntou o povo como um só homem. Vamos nos juntar como um só homem. Afinal, somos o corpo de Cristo. E sabe como o corpo de Cristo se manifesta? Quando todos falam a mesma língua. Sabe o que é incrível? É que a palavra diz que na igreja primitiva de Atos, todos profetizavam. Será que todos eram do reteté? Será que todos eram canela de fogo? Será que todos estavam no barril de azeite? Não, cara. Todos só acreditavam nas mesmas coisas.
Todos eram unidos na fé, como Paulo diz aos Efésios: rogo-vos, pois, irmãos, pela unidade da fé. O que ele está dizendo? Ele está dizendo sobre um povo que se reúne crendo na mesma coisa, com a fé nas mesmas coisas. Aleluia. O Senhor está nos chamando para a unidade. Isso é indispensável. Isso é um aspecto fundamental. Nós falamos aqui domingo passado sobre um mesmo clamor. O Espírito e a noiva dizem: vem. E nós voltamos a falar hoje sobre um mesmo clamor, um mesmo entendimento e uma movimentação, onde as pessoas não verão 2, 3, 4, 5, onde as pessoas não verão fragmentos, peças separadas, mas elas terão uma visão completa do desenho. Sabe, irmãos, nós somos diferentes, nós temos dons diferentes, nós temos habilidades diferentes, mas nós formamos o mesmo quebra-cabeça. Existe um desenho, cara, e nós precisamos entrar em Jesus para desenhar isso. Eu não sei se você é a pecinha que vai estar em cima ou a pecinha que vai estar embaixo, mas todas as peças são fundamentais para que o quebra-cabeça seja montado. Amém? Então nós não podemos mais entrar nesse lugar pensando no individual. Não é a minha bênção que eu vim buscar. Eu vim buscar a nossa bênção. Eu vim buscar a bênção que Ele quer para a igreja, porque não é mais sobre o que eu penso, é sobre o que Ele pensa. Não é mais sobre o que eu quero, é o que Ele quer. Aleluia! Então eu entro percebendo que peças estão sumidas, outras peças estão perdidas, outras peças estão encaixadas no lugar errado. Mas quando eu conheço a forma do desenho, eu começo a mover essas peças, cara. Se eu reconheço a peça que eu sou, eu saio do lugar errado e me encaixo no lugar certo. Sabe o que isso vai resultar? Isso vai resultar numa clareza, numa visibilidade para aqueles que estão nos vendo. Você consegue compreender isso? Eles estão juntos como um só homem. Aleluia. E levantou-se Jesua, filho de Josadac, seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre eles holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus, e firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. O que está acontecendo aqui? Eles começam a unidade, a partir do entendimento coletivo agora, eles vão reparar o altar, eles firmam o altar. E a palavra vai dizer que ele firma sobre as suas bases. E ele fala de um terror que estava sobre eles, por causa dos povos. Queridos, além dos desafios próprios, além de toda a dificuldade, além de faltar talvez o que é necessário para a reconstrução, ainda tem os inimigos que nos assolam. É como se ainda falta o dinheiro para pagar a conta de luz.
e o meu vizinho ainda bate na porta e fica perturbando. Você consegue entender esse cenário? Mas em meio a um cenário que pode faltar ferramentas, que pode faltar os materiais necessários e que pode surgir até inimigos, eu não posso desistir do altar. O que eles estão fazendo? Eles estão restaurando o lugar de adoração. Eles estão restaurando o lugar de adoração. Há uma urgência em nos envolvermos na restauração do lugar de culto, lugar da adoração. Há uma urgência, e o Senhor está nos convidando a rever as nossas prioridades e entender que tudo que é secundário não pode tomar lugar daquilo que é primário. Existem coisas boas, mas não pode tomar o lugar das melhores. Entenda uma coisa em nome de Jesus, a prioridade é Ele. Jesus é a prioridade. Nós cantamos aqui, Tu és a minha prioridade. Sabe, irmãos, nós podemos ter escassez nos recursos, nós podemos não ter o ouro que no primeiro momento tínhamos, porque o primeiro templo foi edificado com ouro, mas o segundo foi edificado com madeira. Sabe o que rouba muitas vezes a edificação do altar? É a gente ficar comparando a nossa vida atual com o passado. Sabe o que o Senhor está te dando nessa noite? É uma palavra de ordem. Você esqueça das coisas que para trás ficam. Se desconecte de um passado que te aprisiona. Para que um novo altar seja restaurado, você precisa se desligar das memórias. Pastor, eu preciso rasgar as fotos. Não. Você só precisa deixar de ser saudosista. Você pode sentir saudade, mas não ser saudosista. Hein? Ah, mas eu tinha 18 anos, eu dançava, e agora com 35? Não vai dançar? Porque dançar é coisa de criança, é de jovem. Ah, mas eu já vivi, pastor, eu falava em línguas o culto inteiro. Eu ajoelhava baixinho e eu ficava em línguas. Eu chegava em casa e falava em línguas. E agora, quantas línguas tu fala? Por isso tu está fraco. Porque quem fala em línguas edifica a si próprio. Ah, amadureci demais, não oro mais em línguas. Amadureci demais, não danço mais. Amadureci demais, pastor, não me bota para pregar não. Amadureci demais, evangelismo já não é comigo. O maduro demais cai do galho, toma cuidado. A maturidade pode ser frieza. Não confunda a maturidade com frieza, porque o maduro, ele se envolve. O maduro, ele persiste. O maduro, ele traz para si mais responsabilidades. Quanto mais velhos vamos ficando, quanto mais maduros vamos ficando, mais temos capacidade para assumir responsabilidade. Então a minha oração é que toda frieza saia e dê lugar à maturidade. Uma coisa é frieza, outra coisa é maturidade. Cara, hoje é dia de bater no peito e falar: eu não estava fazendo porque eu estava frio. Eu não estava no altar porque eu estava frio. Há muito tempo eu não entro no meu quarto, eu não fecho a minha porta, eu não oro ao Pai. Hoje é dia de confissão no altar, de dizer: olha, eu estava frio, mas eu quero ser aquecido nessa noite. Eu quero me envolver com isso. Eu quero me envolver com a restauração do lugar de culto. E eu falei algo há um tempo atrás, e isso mexe muito comigo. Cara, você está perto de alguém aquecido não significa que você está aquecido.
você precisa ter um fogo próprio. Você precisa ter uma espiritualidade própria. Você precisa ter a tua intimidade. A tua intimidade é a tua intimidade. Então levanta a tua mão e peça teu fogo. Eu quero meu fogo. Eu quero aquilo que é para mim. Eu quero aquilo que é meu. Existe uma canção que diz: eu me aproximo do teu fogo. Que o leão ruja. Eu não quero ser domado. Eu quero me lançar, eu quero me entregar de novo, eu quero chorar sem me importar com quem está do meu lado. Eu quero levantar o meu braço, eu quero dar um glória sem me importar com os que estão me vendo. Eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero amar o meu Senhor com toda a minha força, de todo o meu coração e com todo o meu entendimento. Eu quero entregar tudo o que eu tenho, pelo entendimento do cenário. Aleluia. Uma só voz adorando. Jonathan eram muitos, que parecia um só homem. E esse um só homem, que eram muitos, começam a restaurar um altar. Existiam inimigos, existiam dificuldades, mas eles se desprenderam de tudo e se voltaram para o altar, porque eles sabiam que uma vez o altar edificado, tudo será edificado. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia! Eu sei que você precisa de um Nike. O Senhor diz: eu sei que você precisa de uma calça jeans. Eu sei que você precisa de um carro. Você tem um filho. Você tem uma esposa. Eu sei que você precisa de uma casa. Eu sei de tudo isso. Mas busquem o reino. Cara, eles começam muito bem. E eles começam a parar. Ageu, se você ler Ageu, você vai ver que o profeta Ageu levanta. E ele começa a dizer: olha, vocês estão comprando, mas não estão sendo saciados. Vocês estão vestindo, mas não estão sendo aquecidos. Vocês recebem salário e parece que está num saquetel furado. Vaza tudo. Vocês estão preocupados com as suas vidas, enquanto a casa do Senhor precisa ser edificada. Aí Ageu vai dizer: suba no monte, pega madeira e edifica a casa do Senhor. Cara, não adianta tu dar um celular pro teu filho se tu não abraçar ele. Não tenta suprir a ausência com aparelhos. Não tenta suprir a ausência com presentes. Então nós começamos a nos mover cheio de coisas. Ageu disse: olha, vocês planejam muitas coisas, mas estão desfrutando de poucas coisas. Hoje o que nós queremos muitas coisas. Nós entramos na faculdade, fazemos 6 meses de direito e descobrimos que não é o curso que queríamos fazer. Mudamos para fisioterapia. Fazemos mais 6 meses e descobrimos que fisioterapia não é o que queremos fazer. E nós mudamos para quê? Educação física. Aí na terceira faculdade você chega para o teu pai e pede um conselho. Na terceira faculdade tu chega para o pastor e fala: pastor, queria conversar com o senhor, pedir um conselho. Mas se entrássemos no conselho do Senhor, não é no meu não. Se entrássemos no conselho do Senhor, saberíamos
o porquê estamos aqui e para que estamos aqui. Quem somos e a forma que temos que nos mover, cara. Sabe qual é o conselho do Senhor? É o lugar de culto. Nesse lugar Ele dá a direção. Nesse lugar Ele diz o que temos que fazer. Nesse lugar Ele nos ensina a remir o tempo e não perder tempo. Porque quem faz 6 meses e muda de curso, quem fica mudando de uma casa para outra, quem entra num trabalho e sai. A geração passada era uma geração que tinha 30 anos de carteira assinada. A geração de hoje é uma geração que tem 3 meses de carteira assinada. Porque é uma geração que não está no conselho do Senhor. É uma geração que está sempre insatisfeita e querendo mais. Mas eu quero te dizer que no conselho do Senhor, você é suprido nos teus vazios. E você não vai entrar num ciclo onde abre mão de coisas para preencher vazio. Abre mão de coisas para... Não. Você será pleno, cara. E nesse lugar de plenitude você vai resistir aos processos. Você não vai abrir mão dos processos. E Deus vai te conduzir ao destino que Ele escreveu para você. Quem quer entrar no conselho do Senhor? Levanta tuas mãos. Diga: eu quero entrar no conselho do Senhor. Eu quero entrar. E eu quero entregar. Eu quero ser fiel ali. O que o Senhor quer para nós está nele. E é nele que achamos. Cara, o lugar de culto está sendo restaurado. O altar está sendo restaurado sobre as suas bases. Aleluia. Eles oferecem holocaustos ao Senhor. Holocaustos de manhã e à tarde. Davi, ele fala algo incrível. Ele fala: eu não darei descanso até que eu construa um lugar para que tu possa habitar. Eu não darei descanso aos meus olhos enquanto eu não construir um lugar para que tu possa habitar. Você sabe qual é o desejo do Senhor? Te tornar um lugar que o seu nome habita, que o nome de Jesus habita. Paulo, ele vai escrever: não sabeis vós que sois o templo? O que eles estão fazendo aqui? Eles estão na antiga aliança, restaurando o templo, restaurando o altar, restaurando os muros da cidade. Hoje nós somos o templo. O lugar de culto está dentro de nós. E no coletivo, o lugar de culto está na reunião da família, na reunião dos santos. E o Senhor está nos chamando nessa noite a esse lugar. Cara, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei quanto tempo você está vivendo, ou bem, ou mal, ou destruído, ou construído, mas a realidade é, você pode sair daqui bem melhor. Ainda que você esteja bem, você pode sair daqui bem melhor do que você entrou. Cara, eu tinha até algumas coisas para falar, mas eu quero orar com a igreja. Reina baixo que andarabás. Onde estão aqueles que vão se mover juntos, como um só homem, se envolvendo
com a restauração do altar, com a restauração do templo. Cara, esse lugar é um lugar santo. Esse lugar é chamado Santo dos Santos. Em Jesus foi aberto um caminho. Já não há mais véu. Existe um vivo e novo caminho. Nós precisamos ser ousados para entrar. Nós precisamos ter ousadia para entrar nesse lugar. Onde estão aqueles que, como os judeus naquele tempo, vão se mover nesses dias, restaurando um lugar de culto. Ei, Ageu falou: vocês erraram bastante, mas subam, pegue madeira e edifica, e a glória da segunda casa será maior. Você pensa que você não poderia viver coisas maiores? Eu venho aqui como profeta nessa noite, liberar uma palavra. Você não vai só viver, mas você vai provar. Você vai se deliciar, você vai ter prazer. Não é um lugar de obrigação, é um lugar de prazer.